Componente dessa minha rede, eu tenho que ter pelo menos um meio físico, onde ele vai trafegar a informação, tá? Como essa rede é organizada, que é a topologia, como é que a conexão entre os elementos vai ser realizado, e o protocolo, que é como vai ser realizada esta conversa. Como é que eu vou definir que um dado está sendo enviado para o computador X ou para o computador Y, certo? Então, eu tenho que identificar e permitir que eles conversem, como se fosse basicamente a língua, tem que ser a mesma língua para que esses dois elementos, emissor e receptor, consigam se comunicar, tá? Então, aqui, a ideia da internet, por exemplo, eu tenho um meio onde a internet ela vai ser trafegada, ele vai receber o sinal através de um roteador, tá? O meio, ou seja, o meio físico está passando aqui da internet para o roteador, eu vou ter vários cabos nas cidades, posso utilizar também a ideia de satélite, uh, a frequência de rádio, Wi-Fi, entre outros. Esse roteador ele vai ser responsável por identificar essa minha rede e essa estrutura de conexão do roteador com os diversos componentes da rede é que vai me dizer qual é a topologia, como é que ela está organizada. Tá? E desde que eles estão organizados dentro dessa topologia, como é que eu permito que essa navegação, que essa informação, ela possa ser realmente comunicada? Exemplo, aqui eu não estou conseguindo chegar a informação de um computador a outro. Ou seja, existiu algum problema aí que pode ter sido no meio físico, certo? Ou porque eles não conversam com a mesma língua. O protocolo está diferente, ok? Primeiro, os meios físicos. Quais são as possibilidades de meios de transmissão para a rede de informação, tá? No meio físico, eu preciso identificar quais são as necessidades e o que é que eu tenho para acessar, para permitir o uso da internet em determinados locais. Então, isso vai depender muito da necessidade da taxa de transmissão, a largura de banda que eu tenho disponível, que eu queira ter disponível, a facilidade de instalação, a imunidade aos ruídos, a confiabilidade, o custo e as exigências geográficas. Por que esses elementos precisam ser levados em consideração? Se eu tivesse simplesmente que escolher o melhor para comunicar todos os ambientes, eu escolheria fibra ótica. Uma fibra ótica permitiria a comunicação na ordem de gigabytes por segundo, tá? De comunicação não teria praticamente não tem ruído dentro dela, a confiabilidade é muito boa, exceto, lógico, se quebrar uma fibra ótica no meio, ela interrompe completamente, porém é um custo elevado. Dentro da minha casa eu não vou colocar fibra ótica de um computador para outro, porque isso daí vai ser um custo absurdo. Chegando para redes muito remotas, dentro de áreas rurais, por exemplo, também é difícil chegar à fibra ótica. Não é vantajoso para as empresas de telecomunicações fazer esse cabeamento óptico para localidades muito distantes, onde eu vou ter um cliente, dois clientes. Okay? Então, não vale muito a pena. Nesses locais, normalmente, eles são atendidos através de satélites. Aí tem a parte do satélite, que ele é para o cliente, ele é um serviço relativamente caro, certo? E com uma grande quantidade de ruído e uma baixa velocidade de desempenho. Ou seja, seria uma das piores opções com relação a desempenho. Porém, é uma das poucas que eu teria de possibilidade em alguns pontos. Vocês têm uma ideia, a Noronha, Fernando Noronha, ainda trabalha com a comunicação através de satélites. Então, até as ligações para lá, elas são um pouco lentas, tem um lagzinho que você percebe dentro da comunicação, dentro da conversa, exatamente por estar utilizando é, o satélite para essa comunicação, certo? Fisicamente, o que eu tenho, uma das possibilidades é o par trançado, aquele cabozinho azul que normalmente vocês vão ver conectando um computador ao modem, um computador a um outro computador, certo? Esse par trançado, ele é feito de fios de cobre, são vários pares em fios de cobre, como vocês conseguem ver aqui, quando ele está um pouquinho aberto, tá? E então, a conexão desses cabos é que permitem trafegar a informação. Ele consegue chegar a uma velocidade de gigabits por segundo, tá? Então, ele consegue chegar ao Giga Ethernet. Porém, ele tem alguns problemas com relação ao limite de comprimento. Ele, para um cabo, para funcionar direitinho, uns 200 metros no máximo, certo?
Ele até diz que pode chegar mais, mas assim, o ruído vai ser muito grande e dificilmente assim de uma ponta a outra vai ter um desempenho relativamente bom, tá? Então, ele tem muita interferência de ruídos externos, ruído da linha telefônica, ruído da parte elétrica que está passando. Então, a qualidade às vezes não chega a ser tão boa, especialmente se você estiver trabalhando em longos comprimentos. Já a fibra ótica, ela é feita de fios de fibra de vidro transparentes que ficam dentro desse cabozinho. Essa fibra ótica, ela não é movida com relação, ela é imune totalmente às interferências externas, certo? Só que ela é absolutamente mais cara do que um par trançado, tá? Então, ela é muito melhor, ela chega a ser 32 mil vezes melhor do que o par trançado, porque ela consegue alcançar terabits por segundo, ou seja, mais de 1000 vezes melhores do que o par trançado, tá? No único par de fibras. E dentro desse cabo eu tenho vários pares de fibra. Tá? Então, assim, as redes de telecomunicações estão colocando agora, pelo menos nas áreas metropolitanas, estão caminhando completamente por fibra ótica para atender os clientes. É por isso que vocês têm hoje velocidade de 100, 200, 300, 400 megabits por segundo chegando na sua casa, certo? E a rede sem fio? A rede sem fio vai utilizar as ondas de rádio para comunicação, certo? São ondas bidirecionais que elas conseguem repassar para todos os lados dessa informação. Não preciso fazer uma ligação, por exemplo, como um satélite para você receber a TV, um sinal de televisão. Você precisa fazer com que a tua antena ela seja voltada para a posição correta para receber esses sinais. O sinal de sem fio ele manda para todas as reflexões possíveis desse espectro. Vou ter só problemas logo abaixo dele, como por exemplo quem mora embaixo de uma antena de rede de comunicação. Normalmente seu celular, por exemplo, não funciona muito bem quando você está lá embaixo. É um efeitozinho como se fosse de uma caixa para vocês. Então, por esse meio, ele vai ter muita obstrução. Então, paredes são obstruções para o envio dessa informação. Objetos são também obstruções para o envio desse dado. A frequência de vários equipamentos que também trabalham com ondas sem fio, como a micro-ondas, o rádio de vocês, o telefone celular, vários telefones celulares, vários modems, Wi-Fi, etc. Então, todo esse meio ambiente, ele cria ruídos e cria interferência que vai fazer com que a velocidade ela diminua um pouco, tá? Por essas vias de ondas de rádio, para uma rede LAN, dentro, seja, de uma casa com um Wi-Fi dedicado, a velocidade varia entre 11 megabits por segundo a 54 megabits por segundo, certo? Consigo, hoje em dia, um pouco melhor do que isso, modificando um modem. Existem modems um pouco melhores, tá? Na ordem, conseguindo suprir os 200, 400 megabits por segundo. Para uma rede de celular, como a 3G, 4G, 5G, ele chega a centenas de kilobytes por segundo para 3G. Para 4G, ele entra em megabits por segundo e na 5G conseguiria chegar até os gigabits por segundo, certo? De comunicação. Por satélite, os canais eles vão trabalhar entre kbits por segundo até no máximo 45 megabits por segundo, dependendo da quantidade de canais que vão ser utilizados e a distância. Então, mas independente do que for, ele tem um atraso geográfico de 270 milissegundos. É aquela questão de até para uma ligação, você percebe a diferença. Então, para o tráfego de dados, mais ainda. E os padrões de tecnologias para essas redes sem fios, as mais conhecidas são o Bluetooth, que ele tem uma qualidade, uma taxa de transmissão elevada, porém ele não consegue atingir uma distância grande. O máximo dele seria 10 metros. O Wi-Fi, que é o que é mais utilizado dentro de redes internas, de LANs, ele tem uma velocidade um pouco mais baixa que o Bluetooth, mas muito boa também, e consegue atingir uma área maior. Vocês conseguiriam 100 metros, sim, mas depende muito da quantidade de barreiras. Por isso que normalmente você tem, utilizando o modem Wi-Fi, você vai ter repetidores no caminho para permitir que esse sinal mantenha num valor alto.
O WiMAX, que é o Worldwide Interoperability for Microwave Access, esse é um novo padrão também, ele permite velocidades maiores que 1 gigabits por segundo. Tá? Ele ainda não pegou, não é muito forte, tem algumas poucas instalações no Brasil com relação ao WiMAX. Nos Estados Unidos ele tem um pouco mais com relação a isso, então alguns computadores já têm a tecnologia do WiMAX ou o do 5G também agora. E o WiGig, que ele ainda está sendo desenvolvido, a ideia é uma velocidade que chega 10 vezes maior do que a velocidade que temos atual. Tá? Então a ideia é trabalhar com 1 gigabit por segundo na rede sem fio. Okay? Essa daí, o WiGig, vocês podem procurar um pouco, mas é uma junção de várias empresas grandes na área de tecnologia para conseguir padrões melhores de transmissão de dados sem fio. E quais são os equipamentos que são utilizados? Um deles é o Hub. O Hub ele é um dispositivo que ele vai ser responsável por conectar os componentes de uma rede LAN. Tá? Então, dentro da sua casa, você tem ou um modem com algumas saídas já, ou então ligado ao modem, um hub desse para permitir, nesse caso daqui, permitir 5 entradas, tá? Ou 5 saídas, 5 elementos a serem trabalhados dentro dele. Esses hubs, eles vão, dependem da quantidade de portas que ele vai permitir essa conexão, a ligação. Ele tem de 4 a 32 portas. Mais interessante quando você vai trabalhar com muitas portas ou muitos dispositivos ligados nessa rede é a utilização do switch. Enquanto o hub ele é um repetidor de informações, ele é uma ponte de tráfego dessas informações, podemos dizer que assim, ele serve só como realmente a ponte, só como repassar, ele é um elemento relativamente burro, tá? Enquanto o switch, ele consegue identificar pelas portas e repassar corretamente o micro que requisitou para o que vai receber. Porque ele identifica os endereços MAC de cada um dos dispositivos. Ele tem uma placa, a placa dele também, com seu próprio endereço. Então, ele é um hub inteligente. E o que é esse endereço MAC? É um endereço de rede que cada dispositivo que tem de rede vai possuir. Então, seu notebook, seu computador, se ele tem algum tipo, uma placa de rede, ele vai ter um endereço MAC diferente, certo? Os repetidores, que são simplesmente equipamentos para aumentar o sinal, ele recebe um sinal que já está ficando fraco e aumenta a amplitude desse sinal, certo? Ele vai realizar a ampliação do sinal já fraco para uma nova força, para que você continue tendo acesso a essa internet. Então, dentro de uma área muito grande, se quiser manter um Wi-Fi nela inteira, você precisa de repetidores pela casa, ou pelo prédio, etc. O roteador, que vai ser o principal elemento para a comunicação entre máquinas. Ele faz um papel de guarda de trânsito, garantindo que pacotes que estão sendo enviados sejam dirigidos para os endereços de rede corretos, certo? Eles são capazes de interligar várias redes distintas e repassar essa informação. Ele também vai conhecer através do endereço MAC e de outros endereços, como o endereço IP, para comunicação e envio de informações.